sombras do porão. Desde a morte trágica de Laura, minha esposa, meu filho Lucas e eu temos lutado para manter os pedaços de nossa vida juntos. Ela era a cola que mantinha nossa pequena família unida, e sem ela, tudo parecia desmoronar. Em um esforço para mudar de ares e talvez reconstruir nossa vida, decidi investir nossas últimas economias em uma unidade de armazenamento abandonada. As pessoas encontram tesouros em lugares abandonados, eu pensei. Talvez pudéssemos ser nós desta vez. A unidade estava em uma parte esquecida da cidade, onde o vento sussurrava histórias sombrias pelas frestas das construções antigas. Quando o leiloeiro bateu o martelo, senti um calafrio percorrer minha espinha, mas ignorei como um mero efeito do vento frio. No dia seguinte, Lucas e eu fomos até a unidade. O metal frio da porta rangeu sob nossas mãos enquanto a abríamos, e uma nuvem de poeira nos saudou. Dentro, caixas empoeiradas e móveis cobertos por panos escurecidos pelo tempo formavam labirintos que somente os mais desesperados se atreveriam a explorar. Eu podia sentir Lucas hesitante ao meu lado. Vamos encontrar algo bom. Você vai ver, eu disse, tentando infundir um pouco de esperança em minha voz. Começamos a vasculhar as caixas, encontrando antiguidades que variavam de trivialidades a itens que pareciam ter algum valor. Mas então, Lucas chamou minha atenção para um baú estranhamente ornamentado no canto escuro da unidade. Seu exterior era cravejado com imagens de olhos abertos que pareciam te seguir. Olha isso, pai, Lucas murmurou, sua voz um misto de fascínio e medo. Abrimos o baú e dentro encontramos uma variedade de objetos pessoais, cartas amareladas, fotografias de pessoas que nunca conheceremos, e no fundo, um pequeno diário de capa de couro com as bordas gastas pelo tempo. Lucas o pegou e folheou suas páginas. Seus olhos se arregalaram ao ler o que estava escrito. O que foi? Perguntei, olhando por sobre seu ombro. Histórias estranhas, relatos de... não sei, parece loucura, ele disse, passando as páginas mais rapidamente. Decidimos levar o diário conosco, pensando que talvez pudesse valer algo, ou pelo menos nos dar algo sobre o que pensar. Mal sabíamos que estávamos trazendo algo mais para casa, algo que não se vendia ou se mostrava, mas que se revelava nas sombras da noite. Naquela noite, eu acordei com o som de algo batendo suavemente contra o chão. Era como se alguém estivesse andando pela casa. Levantei-me, pensando que Lucas talvez não conseguisse dormir, mas o que vi no corredor gelou o meu sangue. Uma figura sombria, quase imperceptível, flutuava no corredor, seus olhos brilhando com um fogo frio. Ela me olhou, e por um instante, ouvi uma voz sussurrando coisas que nenhum ser humano deveria ouvir. Pisquei e ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Na manhã seguinte, contei a Lucas sobre minha visão, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo que era o estresse. Mas algo em seu olhar me disse que ele também sentia que algo não estava certo. Foi então que as coisas começaram a piorar. Objetos começaram a se mover sozinhos. Fotos que tínhamos tirado começaram a aparecer viradas para a parede. E o diário às vezes aparecia em lugares que nenhum de nós lembrava de ter colocado. Algo havia sido despertado com a abertura daquele baú, algo que eu temia não conseguir controlar. E foi então que decidi procurar o padre Joseph, que havia lidado com os antigos donos da unidade, e talvez, apenas talvez, ele pudesse nos dar algumas respostas. Mas eu estava longe de imaginar o quanto as sombras já haviam se enraizado em nossa nova vida. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para o livro Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, de Mark Miller. Este livro de terror está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. A igreja de São Martinho erguia-se solitária na encosta da colina, uma sentinela silenciosa com suas pedras envelhecidas pelo tempo e o grande relógio que ainda marcava as horas com um eco sombrio. O padre Joseph, um homem de meia idade com olhos cansados mas penetrantes, tinha sido pároco local por mais de 2 décadas. Ele conhecia todas as almas da cidade,
vivas ou mortas, e os segredos que elas guardavam. Quando cheguei com Lucas, foi recebido com um olhar que misturava preocupação e uma nítida cautela. Contei-lhe sobre a unidade de armazenamento, o baú, o diário e os estranhos eventos que se seguiram. Enquanto falava, notei que suas mãos se apertavam ao redor do crucifixo que pendia de seu pescoço. Eric, o que você trouxe para casa não são apenas objetos antigos. São recipientes de memórias, e, possivelmente, de algo muito mais antigo e sinistro. Ele falou com uma voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que as paredes também ouvissem. O padre me contou então sobre os antigos donos da unidade. Eram uma família reclusa, envolvida em pesquisas obscuras sobre o paranormal. Não eram bem vistos na cidade, e rumores diziam que haviam trazido algo à vida, algo que não pertencia a este mundo. Eles desapareceram sem deixar rastros, e tudo o que restou foi a unidade de armazenamento selada, agora nossa. Você precisa se livrar daquele diário, Eric. E de tudo que veio com ele, aconselhou o padre Joseph, mas algo em sua voz me dizia que ele não acreditava que seria tão simples. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, o céu estava tingido com os últimos raios de um sol moribundo, e um vento frio começou a soprar, carregando consigo murmúrios que eu preferia não entender. Lucas estava calado, seu olhar perdido em pensamentos distantes. Eu sabia que ele também sentia, que algo estava mudando dentro dele. De repente, no meio da nossa sala, onde o diário jazia sobre a mesa de centro, uma sombra se moveu. Não era a sombra de um objeto ou de uma pessoa, era algo indefinível, uma mancha escura que parecia sugar a luz ao redor. Lucas se aproximou dela, hipnotizado, antes que eu pudesse detê-lo. Lucas, não, gritei, correndo para puxá-lo de volta. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o diário se abriu sozinho, suas páginas folheando em uma velocidade frenética. As luzes começaram a piscar, e objetos ao redor da sala levantaram voo, circulando-nos como um redemoinho controlado por uma força invisível. Com um grito de terror e fascínio, Lucas foi empurrado ao chão, e a sombra se dissipou tão rapidamente quanto havia aparecido. Corri até ele, tremendo, e o abracei forte, sentindo seu coração batendo descontroladamente contra o meu. Está tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem, sussurrei, mais para mim do que para ele, tentando convencer-nos de que as palavras eram verdadeiras. Mas naquela noite, enquanto Lucas dormia e eu vigiava, vi pela janela algo que gelou minha espinha. Uma figura pálida, com olhos demasiadamente brilhantes, observava nossa casa do limite onde a luz da rua não alcançava. E eu soube, com um terror que me consumia, que aquilo que tínhamos desencadeado estava apenas começando a mostrar suas verdadeiras intenções. Desde aquela noite perturbadora, a casa parecia respirar diferente, como se as paredes guardassem segredos sussurrados no escuro. Lucas não era mais o mesmo, seus olhos frequentemente perdiam o foco, como se visse algo que eu não podia ver, e ele começou a falar durante o sono, pronunciando palavras em uma língua que eu não reconhecia. Preocupado com seu estado cada vez mais distante, procurei ajuda com uma psicóloga conhecida por seu interesse em fenômenos paranormais, a doutora Helena Voss. Ela concordou em nos ver imediatamente, ciente da urgência em minha voz. Seu consultório era um lugar que parecia existir fora do tempo, com livros antigos forrando as prateleiras e diversos artefatos misteriosos decorando as mesas. Ao nos receber, seu olhar incisivo avaliou Lucas de uma forma que me fez sentir como se ela pudesse ver através dele. Conte-me tudo, Eric, ela pediu, enquanto Lucas se sentava, olhando distraidamente para um canto da sala onde luzes e sombras dançavam juntas. Despejei nossa história enquanto ela ouvia atentamente, anotando ocasionalmente algo em seu bloco de notas. Quando terminei, ela suspirou profundamente, seus olhos preocupados. Este é um caso mais grave do que eu imaginava. Há uma presença que se apegou ao seu filho. Não é simplesmente um espírito perdido, é algo antigo e muito poderoso. Eric, temos que agir rápido antes que seja tarde demais. Ela se aproximou de Lucas, colocando uma mão sobre sua testa. Ele não reagiu, apenas continuou olhando fixamente para o canto. Doutora Voz começou a murmurar palavras suaves, quase imperceptíveis.
Subitamente, Lucas gritou, um som tão desesperado e primal que ecoou pelas paredes do consultório, fazendo os livros tremerem em suas prateleiras. Ele está aqui! Ele está aqui! Lucas gritava, apontando para o canto escuro da sala. Antes que pudéssemos reagir, um vulto sombrio se materializou. Era uma figura esguia e distorcida, seus contornos tremendo como se estivesse em constante movimento. Doutora Voz recuou rapidamente, retirando algo de uma gaveta, um pequeno objeto brilhante que ela apontou para a figura. Volte para onde você pertence, ela exclamou com uma autoridade que não esperava dela. O vulto se contorceu, emitindo um som agudo que nos fez cobrir os ouvidos. Então, tão repentinamente quanto apareceu, desvaneceu-se, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Lucas caiu no chão, desmaiado. Corri para seu lado, levantando-o nos braços, enquanto Doutora Voz observava o canto agora vazio, sua expressão sombria. Ele vai voltar, Eric. O que quer que esteja vinculado ao seu filho, está apenas recuando temporariamente. Precisamos encontrar uma maneira de protegê-lo permanentemente, ela disse, preocupada. Naquela noite, levamos Lucas para casa, mas o medo de que a figura retornasse pairava no ar. Doutora Voz prometeu continuar pesquisando e voltar com um plano. No entanto, eu sabia que estávamos correndo contra o tempo, e o inimigo era algo que não compreendíamos totalmente. Deitado na cama, vigiando Lucas enquanto ele dormia, eu mal percebia as horas passando. Cada sombra parecia se mover, cada ruído era um prenúncio de horror. Eu sabia que estávamos numa trégua frágil, e a verdadeira escuridão ainda estava por vir. A noite se estendia como um manto sobre a cidade, as estrelas escondidas por trás de nuvens carregadas. O vento soprava com uma ferocidade que parecia querer arrancar as fundações da nossa casa, e com cada rajada, meu coração batia mais rápido. Lucas não dormia há dias, e a sombra de exaustão sob seus olhos apenas acentuava a palidez de sua pele. Desde o incidente no consultório da doutora Voz, uma tensão palpável se instalara entre nós. Lucas mal falava, seus olhos frequentemente fixos em pontos onde nada existia, pelo menos, nada que eu pudesse ver. Nessa noite em particular, ele estava inquieto, andando de um lado para o outro em seu quarto, murmurando para si mesmo. Decidi ficar ao seu lado, vigiando cada movimento, cada sussurro. Sentado na poltrona ao lado de sua cama, observei enquanto ele finalmente se deitava, seu olhar perdido no teto. O silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo som do vento contra as janelas. Foi então que começou, um som baixo, quase imperceptível, como se alguém arranhasse as paredes do lado de fora. Lucas se sentou na cama abruptamente, seus olhos arregalados. Você ouve isso, pai? Sua voz era um sussurro temeroso. Eu ouvia, sim, e cada célula do meu corpo desejava não ouvir. Levantei-me e caminhei até a janela, espiando para fora. A rua estava deserta, as árvores balançando violentamente com o vento. Nada mais. Deve ser só o vento, Lucas. Tente dormir um pouco, tentei tranquilizá-lo, embora minha própria voz tremesse. Voltei a sentar, observando-o tentar se acomodar novamente. Mas o som não cessou, pelo contrário, intensificou-se. Agora, era como se alguém estivesse batendo nas paredes, um som surdo e regular. Lucas se encolheu sob as cobertas, e eu sabia que tinha que fazer algo. Peguei uma lanterna e decidi investigar. Desci as escadas lentamente, o som se tornando mais claro a cada degrau que descia. No térreo, o som parecia vir de todas as direções, uma cacofonia de batidas e arranhões. Com a lanterna em mãos, abri a porta dos fundos, o vento frio me atingindo com força. O quintal estava mergulhado na escuridão, as árvores balançando como se estivessem vivas. A luz da lanterna cortava a noite, revelando nada mais que a noite vazia. Então, virei-me para casa e congelei. Lá em cima, na janela do quarto de Lucas, uma figura escura observava. Não era Lucas. Corri de volta para dentro, subindo as escadas 3 degraus de cada vez. Ao chegar no quarto, Lucas estava de pé, olhando fixamente para a esquina onde as sombras pareciam mais densas. Pai, ele está aqui, disse Lucas,
sua voz quase inaudível. Antes que eu pudesse responder, um vento gelado invadiu o quarto, apagando as luzes e fechando a porta com um estrondo. A escuridão era total, a única luz vinha da minha lanterna, agora tremendo em minha mão. As sombras no canto começaram a se mover, tomando forma, e um frio sobrenatural preencheu o ar. Lucas, venha para perto de mim, gritei, mas minha voz foi abafada pelo som de 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo, um som que parecia vir das paredes, do chão, do ar. Lucas não se moveu, seus olhos fixos na sombra que agora tomava uma forma humana. A figura era alta, seus contornos oscilando como se feita de fumaça e escuridão. Ela avançou lentamente em nossa direção, e cada passo seu parecia sugar mais luz do ambiente. Eu sabia que não podíamos fugir. Era uma entidade que não pertencia ao nosso mundo, uma força que desafiava nossa compreensão. E enquanto ela se aproximava, eu só podia esperar que ainda houvesse uma chance de salvar meu filho das garras do terror que havíamos inadvertidamente libertado. De repente, a entidade simplesmente desapareceu e o meu filho caiu inerte no chão. De uma hora para outra, a escuridão do quarto voltou ao normal. Após a noite terrível em que a entidade quase nos consumiu, Lucas começou a se comportar de maneira estranhamente calma, quase como se estivesse em um estado de transe. Sua voz, quando ele escolhia falar, carregava um tom que não era dele, suas palavras tingidas com um timbre frio e calculista. Comecei a perceber que algo dentro dele tinha mudado, algo profundo e perturbador. Uma tarde, eu estava no quintal tentando clarear minha mente das noites insones quando ouvi um grito vindo de dentro de casa. Corri para dentro, o pavor crescendo em meu peito. Encontrei Lucas parado no corredor, sua expressão vazia, enquanto o padre Joseph jazia no chão aos seus pés, imóvel, uma poça de sangue se formando ao redor de sua cabeça. Lucas, o que aconteceu aqui? Minha voz era um sussurro trêmulo, temendo a resposta. Ele virou-se para mim, seus olhos frios e distantes. Ele tentou me levar embora daqui, para longe de você. Eu não podia deixar isso acontecer, pai, ele disse, sua voz destituída de emoção. O choque da cena diante de mim era esmagador. O padre Joseph tinha vindo nos ajudar, convencido de que poderia encontrar uma solução para o mal que assolava Lucas. Mas agora, olhando para meu filho, comecei a entender a verdade horrível. Lucas estava possuído, não mais ele mesmo, e tinha feito o impensável. Consumido pela desesperança e pelo medo de perder meu filho para as autoridades, que certamente o levariam para longe ou pior, decidiriam que ele estava louco, fiz o que nunca pensei ser capaz. Limpei a cena, encobrindo as evidências do que Lucas havia feito. Era um ato impensável, proteger um assassino, mas na minha mente distorcida, eu estava protegendo meu filho. Nos dias seguintes, as visitas de Doutora Voz se tornaram mais frequentes. Ela estava desesperada para entender o que estava acontecendo com Lucas, convencida de que poderia ajudar. Em uma dessas visitas, enquanto estávamos na sala discutindo o próximo passo, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Doutora Voz insistiu em verificar Lucas, subindo as escadas antes que eu pudesse detê-la. Momentos depois, um grito agudo ecoou pela casa, seguido por um silêncio mortal. Corri para o quarto de Lucas, meu coração batendo contra o peito, temendo o que encontraria. Doutora Voz estava no chão, sua vida claramente se esvaindo enquanto Lucas, de pé ao lado dela com uma expressão de calma indiferença, olhava para mim. Não deixe que me levem, pai, ele disse suavemente, como se estivesse me pedindo para salvar sua alma, não apenas sua liberdade. O desespero e a culpa me engolfaram. Mais uma vez, movido por um amor distorcido e um terror paralisante, encobri o ato horrendo, arrastando o corpo de Doutora Voz para fora da casa sob o véu da noite. Sob a cobertura da madrugada, arrastei seu corpo para o carro, dirigindo até uma área isolada da floresta que eu sabia que seria raramente visitada. Cavei uma cova rasa, as lágrimas misturando-se à terra enquanto eu cobria o corpo da Doutora Voz, sussurrando desculpas a um ouvido que não podia mais me ouvir. Voltando para casa, a sensação de estar sendo observado cresceu intensamente. A entidade que possuía Lucas agora parecia onipresente, suas sombras dançando nas paredes com uma malevolência zombeteira.
Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que algo ou alguém descobrisse o que havíamos feito. A descoberta veio mais rápido do que esperava. Apenas 3 dias depois a polícia apareceu uma manhã, batendo a porta com um mandado de busca. Eles haviam sido alertados por vizinhos que estranharam a frequência das visitas da doutora Voz e sua subsequente ausência. Além disso, a última localização conhecida do padre Joseph antes de seu desaparecimento também havia sido rastreada até nossa casa. Quando o policial começou a me questionar, eu simplesmente não sabia o que responder. O policial, com a sua experiência, logo percebeu que algo muito errado estava acontecendo. Durante a busca, um dos oficiais notou a vegetação próxima à minha casa estava baixa, como se um carro houvesse passado por ali recentemente. Junto com a unidade de cães farejadores, ele seguiu a trilha diretamente ao local na floresta onde eu havia enterrado Doutora Voz. O desespero finalmente me consumiu, e eu confessei tudo: os assassinatos, os corpos, mas inocentei o meu filho. Eu assumi a culpa. Eu não queria acreditar que ele estava sob algum tipo de possessão demoníaca. Lucas foi levado, ainda sob visível influência daquela presença sombria, observando tudo com um olhar vazio que me partia o coração. Eu fui preso, réu confesso dos crimes que, embora instigados pelo mal que controlava meu filho, foram cometidos por suas próprias mãos. Naquela última noite na cela, enquanto aguardava a pena de morte da qual fui condenado, eu ainda podia sentir a presença da entidade. Ela não estava confinada a Lucas, ela estava em toda parte agora, um sussurro nas sombras, uma risada no vento que passava pela janela gradeada da prisão. O terror que eu havia tentado evitar para meu filho agora se tornava meu companheiro constante, uma sombra que me acompanharia talvez até depois da morte. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.